Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7107. No quadro Em Conexão de hoje, nós vamos conversar com o pastor Cleides Clos, ele que é pastor presidente do Conselho Distrital do Distrito Lago Itaipu, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB. Igreja essa que agora no próximo dia 24, domingo, vai completar 108 anos de história no Brasil. E em Marechal Cândido Rondon vai acontecer pela vez primeira o culto nacional em comemoração ao aniversário dessa igreja no Brasil. E o pastor Cleides está justamente na coordenação, está entre os coordenadores desse grande evento marcado para o próximo domingo. Pastor Cleides, obrigado por nos receber, nos atender aqui pelo site aquiagora.net, para a gente poder conversar um pouco sobre a programação desse culto. O que está sendo programado? Afinal de contas, é a primeira vez que um culto de aniversário da IELB sai do Rio Grande do Sul e vem justamente aqui para Marechal Cândido Rondon. Como que aconteceu isso? Como que vocês conquistaram esse culto aqui para o nosso município? Bom, Jadir, faz algum tempo a igreja já vem realizando um culto específico em comemoração ao aniversário da igreja. Até então, esses cultos, todos eles foram realizados no estado do Rio Grande do Sul, mesmo porque o centro administrativo da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, ela é no Rio Grande do Sul. E no ano passado, então, quando a igreja ela lançou a ideia de realizar esse culto em algum outro local, então nós nos propusemos a convidar então a igreja para realizar esse culto aqui então em nossa cidade, né? Então houve o convite da nossa parte para que a igreja realizasse então esse culto aqui em nossa cidade e leva-se em conta de que é a primeira vez que esse culto ele sai do estado do Rio Grande do Sul, né? Então o culto realizado em Rondon é o primeiro culto de comemoração de aniversário da igreja e são 108 anos então, né, fora do estado do Rio Grande do Sul. Pastor Cleides, por ser um culto nacional, eu imagino que vamos ter aqui a presença de muitas pessoas, inclusive autoridades da nossa igreja. Como que vai ser esse culto? O que as pessoas podem esperar e qual que é a expectativa de vocês com relação à participação popular? Toda a direção da IELB vai estar presente nesse culto, né? Eu não posso dizer que ele vai ser um culto diferente, porque a gente entende que culto é culto, né? Em culto nós adoramos, louvamos a Deus, né? Buscamos a sua palavra para o nosso alimento. E é claro que ele vai ter uma característica, né, um pouquinho diferente, uma vez que haverá uma grande participação, né, de pessoas, tanto de membros da nossa igreja, quanto também de pessoas de fora, né? E além da diretoria da igreja e de pessoas ligadas ao centro administrativo da igreja, que estarão se deslocando para cá e participarão conosco nesse culto, nós temos também todas as autoridades, né, do município, né, e toda a comunidade de Rondon, então convidada também para participar desse culto. A nossa expectativa, né, é de que tenhamos nesse culto entre 4 a 5 mil pessoas, né? Esse é o nosso objetivo, por assim dizer, né? Conseguir reunir pelo menos umas 4 a 5 mil pessoas no centro de eventos, né, aqui de nossa cidade, no dia 24 então, de junho, né, com início daí às 9 horas da manhã. Bom, a IELB está comemorando 108 anos de história. Conte-nos um pouco de como que começou essa história da igreja no Brasil. Essa história tem um início bastante curioso. Com a imigração alemã para o Brasil, muitos desses alemães se instalaram no Rio Grande do Sul. Isso por volta dos anos 1850 a 1900. No ano de 1900, houve um contato de um pastor alemão que atendia um grupo de alemães na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul,
com a Igreja Luterana dos Estados Unidos, do Sínodo de Missouri. E esse pastor, em seu contato, ele dizia que ele estava retornando para a Alemanha e ele gostaria de que os seus membros, então, fossem pastoreados por algum pastor da Igreja Evangélica do Sínodo de Missouri, luterana, né, dos Estados Unidos, uma vez que ele conheceu a doutrina dessa igreja através dos periódicos que essa igreja encaminhava para o Brasil, né, e principalmente era em língua alemã, né, visando então o povo de origem alemã. E só que daí depois esse pastor acabou não retornando à Alemanha, e essa ideia ela ficou parada. E daí então depois a própria igreja dos Estados Unidos resolveu mandar um pastor que vinha então com a intenção de fazer um levantamento das famílias alemãs que estavam desassistidas espiritualmente no estado do Rio Grande do Sul. E esse pastor então, quando ele veio, no início ele teve uma decepção muito grande. Ele certamente esperava, né, um povo muito sedento da palavra de Deus, e ele observou que as pessoas de um modo geral não estavam muito preocupadas com a palavra de Deus, mas apenas com os cerimoniais que a igreja executava e executa, né? Como batismo, como casamento, confirmação, né, Santa Ceia, né, e assim por diante. E esse pastor já estava praticamente com malas prontas para retornar para os Estados Unidos, quando de repente teve conhecimento de uma família no interior de Pelotas, de que eles procuravam, né, assistência de um pastor. E o pastor americano, o sobrenome dele é Brothers, ele manteve contato então com essa família, e nessa ocasião então tem início, por assim dizer, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A primeira congregação formada por 17 famílias, ela teve o seu culto em 1º de julho do ano de 1900. E a partir dali, então, essa igreja ela foi desenvolvendo, e a igreja oficialmente ela foi fundada no ano de 1904, no dia 24 de junho de 1904, já contando com 4.000 membros, né, vários pastores, um professor de escolas paroquiais, né? Então esse praticamente foi o início da igreja no Brasil. Pastor Cleides, eu imagino que após a fundação, a criação da igreja lá no Rio Grande do Sul, ela foi ganhando o Brasil, se espalhando por outras regiões. Aqui na nossa região, qual que é a história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui especificamente na microrregião de Marechal Cândido Rondon? À medida que a igreja ia crescendo, ela também ia se espalhando, né? E à medida também que o tempo passava, eram descobertos novos núcleos de pessoas de origem alemã, e a igreja ia em busca dessas pessoas. Então, consequentemente, ela começou a se espalhar pelo Rio Grande, Santa Catarina, chegando também ao Paraná e subindo depois, né, pelo Brasil afora. Em nossa região, né, esse início ele é de 1950, né? A Congregação Cristo, a Igreja Cristo, mais conhecida, né, como Igreja Cristo, se eu não me engano, ou é a primeira, uma das primeiras congregações que aqui foram formadas em nossa cidade, né? E hoje nós temos a igreja dividida em distritos, regiões e distritos. Nós temos a Igreja Nacional, ela é dividida em regiões, né, que comportam praticamente comunidades dentro de um mesmo estado, e essas regiões então são subdivididas em distritos. E nós temos aqui o nosso distrito, que é conhecido por Distrito Lago Itaipu, formado por congregações que tem sua sede em Marechal Cândido Rondon e nas cidades também aos arredores, né? Agora, novamente, especificamente aqui em Marechal, na microrregião, qual que é a estrutura, o número de membros, pastores, enfim, congregações, paróquias que a IELB tem em Marechal Rondon? Em nosso distrito são 12 paróquias. Entende-se por paróquia uma congregação isolada
que é independente, né, com um pastor, ou então a união de o conjunto de várias congregações. Esse distrito, nós temos hoje cerca de 6.500 membros batizados, e ao todo são 14 pastores, né, que atendem essas paróquias. Além do distrito, nós temos dos pastores atendendo as comunidades do distrito, nós temos um pastor que faz o trabalho de capelania no Colégio Luterano Rui Barbosa, e temos também alguns pastores eméritos. Dentre esses, né, o pastor mais antigo vivo da igreja, que é o pastor Guilherme Littke, que completa agora, né, nos próximos dias, 104 anos de idade. E esse distrito, ele tem uma diretoria. A assembleia máxima do distrito é o Conselho Distrital. E esse conselho, então, ele é formado por representantes de todas as congregações filiadas à igreja, não apenas paróquias, mas congregações, de todas as congregações. Também os pastores. E esse conselho distrital, então, tem uma diretoria, né? Tem o pastor presidente, o pastor vice-presidente, um líder leigo, que seria tipo um presidente, então, dos leigos, né? E demais cargos, né, compostos por tesoureiro, secretário, né, e assim por diante. Além da atuação especificamente como igreja nos templos, a gente percebe que a igreja luterana também tem uma atuação forte na educação, através, por exemplo, do Colégio Rui Barbosa, da FALURB, e também na área social, de assistência social, através de entidades ligadas às congregações, mas cujo atendimento vai além dos membros da igreja. Por que essa afinidade, essa dedicação também para com a educação, para com a área social? Quanto à área educacional, uma das máximas da igreja sempre foi: do lado de cada igreja uma escola. Então, como igreja luterana, sempre houve a preocupação de atuar no ensino regular, mas dando possibilidade também aos alunos de se verem como uma pessoa integral, como um ser integral. Não apenas trabalhar uma parte, né, do conhecimento que visa, de repente, uma formação intelectual, né, do aluno, possibilitando ele, né, um crescimento para se tornar um bom profissional no futuro, mas também olhando o lado espiritual da vida humana. E a igreja, né, em toda a sua história, ela tem mantido educandários. Em nosso distrito, nós temos a grata satisfação de termos, né, entre nós o Colégio Luterano Rui Barbosa e a FALURB. Na verdade, a história desse colégio também, ela remete à história do município, né? Ela chega aos primórdios, né, da formação do município. O Colégio Luterano Rui Barbosa, ele vem da Escola Concórdia, né, que também foi a primeira escola instalada aqui em nosso município, no município de Marechal Cândido Rondon. Na área social, a igreja ela procura atuar em 5 frentes. Entra essa questão da educação, que também é a educação que se dá na igreja, no ensino confirmatório, na própria pregação, nos estudos bíblicos, né, e também mais ligado diretamente à escola, adoração, comunhão, serviço, né, e no serviço entra a questão social. Então, uma das frentes de atuação da igreja é o serviço social. Nós temos em nosso município 2 instituições que são constituídas legalmente, que é a ABEC, ligada à Igreja Cristo, e Alvorada Social, ligada à Congregação Alvorada. Essas 2 instituições, né, elas atuam de maneira muito forte, né, nessa área social, visando assistência, uma assistência relacionada à questão de mantimentos, né, e também trabalhando parte educacional do aluno, com reforço escolar,
e procurando também promover assim ambientes onde os alunos possam, onde as pessoas, aliás, e principalmente o Alvorada Social tem uma ligação muito forte nas escolas, né, com as escolas, e procura ali fazer além de um trabalho de reforço escolar, procura também dar a esses alunos noções relacionadas à ética, à moral, à boa convivência, né? Então trabalha essas áreas da educação. Só que praticamente em cada congregação, de uma ou de outra forma, esse serviço social, mesmo que ele não seja institucionalizado, ele também acontece, né? Quando a igreja ela sente a necessidade de acolher ou de auxiliar alguém, né, a igreja ela não cruza os seus braços, né, mas vai ao encontro dessa pessoa, tentando suprir, né, parte da sua necessidade, das suas dificuldades. Pastor Cleides, mais uma vez queremos lhe agradecer por nos receber e deixá-lo bem à vontade para fazer as suas considerações finais. Queria deixar um convite, né, a todos, a todo o povo de Marechal Cândido Rondon e também arredores, né, dos municípios vizinhos, das cidades vizinhas, né, que participem conosco nesse dia. Vai ser um grande momento, vai ser um belo culto, sem dúvida alguma. O pregador desse culto será o presidente da igreja, o pastor Egon Koperek, e também o pastor Guilherme Litke vai ter um momento, né, em que ele também vai nos falar nesse culto. Nós vamos ter o prazer de ouvi-lo, né, com seus quase 104 anos, né. Além disso, haverá a participação de corais, né? Nós estamos formando um grande coral, constituído da junção, aí, da união de vários corais das congregações, né? Aqui do nosso distrito e também dos distritos vizinhos. E até mesmo pela aglomeração de pessoas, né, que vai acontecer, sem dúvida alguma vão ser muitas vozes que vão estar entoando louvor a Deus, né? E nesse louvor manifestando a sua gratidão pelos 108 anos, então, da nossa igreja. E quero deixar, então, um convite, né, a todos a que participem conosco, né, e tenham ali, então, um dia, né, muito gostoso, né, um dia de louvor, né, e de adoração, então. E é claro, né, também para receber, né, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oferecimento Sempre Vida por você. Fone 3284-7107.